Sim, eu amo a mensagem da cruz. Tijolo por tijolo, os imigrantes japoneses dedicaram o pouco tempo livre que tinham para a construção de uma igreja. A obra é réplica de uma igreja de Fukuoka. Essa igreja chama-se Cristo Rei dos 26 Mártires. 26 mártires que foram crucificados em Nagasaki em 1597. E esse projeto veio do Japão e tem uma igreja irmã lá em Tachiarai, Imamura, da onde vieram os pioneiros católicos do Japão. Em agosto, a igreja completou 80 anos, cercada por uma vasta vegetação e um significado histórico. A primeira vez que eu entrei aqui, realmente eu fiquei bastante impressionado, principalmente saber que, na época, os imigrantes que vieram, eles não tinham conhecimento da engenharia e pegaram só a planta, que é uma réplica da igreja lá de Fukuoka, onde também meus avós vieram, Tachiarai, né? Tachiarai, Imamura. Eu visitei também a igreja lá em Fukuoka, no Japão, com meu pai. A igreja Cristo Rei dos 26 Mártires foi construída no bairro Gonzaga, em Promissão. A cidade do interior paulista recebeu também um dos primeiros núcleos de colonização japonesa e muitos imigrantes cristãos, vindos principalmente da província de Fukuoka. Os descendentes aqui de toda a comunidade que vieram aqui, que construíram tijolo por tijolo e fizeram em cada tijolo um sinal da cruz, né? E o meu avô também participou, né, da construção, né? É isso, né, Emerson? Ele também participou e meu pai nascido aqui em Promissão. E foi aqui nessa igreja aqui que eu também recebi uma homenagem como cidadão promissense. Então a história da igreja aqui tem muita história ligada à minha família, a família Hirata, que é a família católica, que veio lá do Japão, na época, a família Aoki, Hirata e várias famílias que vieram de Fukuoka e vieram para a região aqui de Promissão e foram aqui que se instalaram e fizeram a primeira, né, igreja católica construída no Brasil, construída pelos imigrantes. Uma parte era descendente dos kakurekiristas, como ficaram conhecidos os cristãos que mantiveram a fé camuflada por mais de 200 anos. Para dar apoio espiritual aos imigrantes, a Igreja Católica do Japão enviou em 1923 o padre Domingos Chohachi Nakamura. Essas pedras vieram lá desde do Salto de Havaiana. 50 quilômetros daqui. 50 quilômetros. 50 quilômetros daqui, traziam de carroça, iam 50 quilômetros para ir, 50 para voltar. São 100 quilômetros. 100 quilômetros só para trazer as pedras para construir a gruta. Então você vê assim como que era realmente a dedicação e a fé, né, das pessoas para poder estar preservando aí o catolicismo, né, aqui no Brasil, né? Então realmente foi um trabalho sem medir esforços, né? E isso, eles vieram, os católicos vieram aqui, não como outros imigrantes japoneses que vieram aqui para ficarem ricos e voltarem para o Japão. Eles vieram para cá já para consolidar, né? Vir fazer um segundo país para eles, porque lá eles tinham, inclusive, perseguição religiosa. E o Japão, na região de Tachiarai e Imamura, eles viviam de monocultura de arroz. E aí eles ficaram muito pobres também. Então foi uma maneira de saírem da pobreza lá e também da perseguição religiosa. Então vieram já com o espírito de fincar as raízes aqui no Brasil. Por isso que já a primeira coisa que eles se preocuparam muito é em construir a igreja, né? A igreja para continuar praticando a fé e o catolicismo. Então, a fé da igreja católica. E a primeira coisa que eles fizeram para manter a fé foi essa gruta. Antes da igreja. Então primeiro foi construída a gruta, posteriormente a igreja. Posteriormente a igreja. Aqui tinha uma igreja de madeira, construída pelo primeiro padre que veio do Japão para dar assistência aos imigrantes. O terreno escolhido para a implantação do santuário foi doado pelo pai de Hermiro.
Quando foi inaugurada essa igreja em 1938, tinha uma imagem de São Domingos aí, ele chamava Domingos Nakamura, Shohachi Nakamura. Após vários anos de abandono, a igreja passou por reforma e foi reinaugurada em 2011. O engenheiro Hermílio Yamaguchi, na época um dos assessores do governador Mário Covas, foi o idealizador da reforma. Esse ano nós vamos ter um grande evento no dia 25 de novembro, Dia do Cristo Rei. Será uma missa pelo centenário. Também um episódio que marcou muito quando eu fui homenageado aqui, que meu pai ele veio aqui prestigiar, comparecer à minha homenagem, e 2 meses depois meu pai veio a falecer, e então foi uma das últimas lembranças que eu tenho do meu pai, foi aqui na igreja. Então tem toda uma história muito importante para a minha igreja, e essa grandeza, né, dessa obra, de você ver uma igreja no meio, né, de uma plantação, que era só plantações aqui, cafezal, e saber que todos eles fizeram todas as madeiras, todas as portas que foram feitas e talhadas aí pelos imigrantes. A igreja continua imponente nesse cenário rural, como deixaram os imigrantes japoneses 80 anos atrás. Wagatsumi no Tamenari.